Bem-vindos ao podcast Lambe Lambe, uma criação da coletiva Teia, Mulheres que Escrevem, apoiando mulheres que escrevem. Certa vez, correu boato. Correu tanto quanto as andorinhas na época de migrar, que por sinal não correm, mas sim voam. Sendo assim, o boato voou. Começou meio de cochicho, pouco acabrunhado. Foi assim, como em papo de aranha tecendo, como quem não quer nada, tomando proporções maiores. De papo inocente para buchicho danado, e de tanto se assuntou que o boato virou fato. E o fato foi cair nos ouvidos da rainha, indignada. Veio o primeiro, o segundo e até o 18º ministro, tentativa inútil de aconselhar e aquietar a rainha. Essa xingou e berrou. Corria histérica pelos corredores do castelo. Como pode ser? Indagava a rainha. Boato corrido do fundo do mar. Boato ainda molhado. Eu não admito, completava a rainha. Os ministros se entreolhavam do primeiro ao 18º. A rainha inconformada com a situação, mas pelo tempo que gastaria resolvendo o problema, interrompendo assim seus torneios de balões, do que pelo próprio fato em si. É inadmissível que em um reino encantado, a única sereia encantada perca assim seu encanto. Eu a proíbo terminantemente de quebrar, sem mais nem menos, com a lei natural das sereias encantadas. Eu a proíbo, berrava a rainha ainda mais enfurecida. O 12º ministro tentou explicar, meio gaguejando, que não era assim tão simples, que a sereia não podia escolher por quem se apaixonar e que a rainha interrompeu, jogando um vaso que quase acerta a cabeça do 12º ministro e o ombro esquerdo do 11º. A sereia encantada pode se apaixonar por quem quiser, ponderou a rainha, por qualquer príncipe, marujo e até pirata que navegar no nosso reino encantado. Mas nunca, jamais, em nenhum momento, por um molúsculo do mar, principalmente uma criatura como o ouriço. Mas, majestade, arriscou o tremendo 9º ministro. O ouriço do mar não é um molúsculo, mas sim um crustáceo? Que seja, disse a rainha, molusco, crustáceo, o que for, o que os reinos vizinhos iriam falar, uma sereia encantada enamorada de um ouriço do mar. Isso perde todo o encanto de uma sereia, perde o encanto de meu reino encantado e, principalmente, pode fazer perder toda a popularidade de meus torneios. Comuniquem aos 4 cantos que em meu reino encantado está terminantemente proibido o romance de toda e qualquer sereia encantada com algum molusco. Crustáceo, vossa majestade, sussurrou o 9º ministro. Digo, crustáceo, corrigiu a rainha. Declaro esse assunto encerrado. Vamos à organização de nosso próximo torneio. A rainha saiu com passos firmes, seguida por seus 18 ministros, para organizar mais um torneio de balões. O que a rainha não sabia era que o ouriço do mar era, na verdade, um equinodermo. E o que ela sabia menos ainda era como tratar das questões do coração. Olá, sejam todos bem-vindas e bem-vindos a mais um podcast Lambe Lambe. Esse é um podcast produzido pela coletiva Teia, mulheres que escrevem e que apoiam mulheres que escrevem. Em todos os nossos episódios do nosso podcast Lambe Lambe, a gente trouxe aqui várias mulheres escritoras que nos inspiravam. E nesse novo bloco de episódios, a gente vai trazer as nossas criações. Afinal de contas, somos mulheres que escrevem e apoiam mulheres que escrevem. Nesse momento, nesse episódio de hoje de abertura, nós vamos trazer o livro que está no centro da nossa teia. Isso mesmo, nós estamos com financiamento coletivo aberto, nosso financiamento coletivo na Teia, com o livro Borboleta do Mar. Vocês acabaram de ouvir um trecho pela voz da Sabrina Mato Grosso, que é a autora e a ilustradora desse livro lindo que está esperando lá para ser publicado. A Sabrina, ela é atriz, arte educadora, palhaça e pesquisadora de cultura popular. E é com ela hoje que vai ser o nosso bate-papo do podcast Lambe Lambe. Oi, Sabrina. Oi, Monique. Que prazer a gente aqui para falar de tanta coisa boa.
A gente vai começar a falar desse livro, que na verdade é muito importante aqui, né, para a gente da Teia. Esse livro que fez essa coletiva nascer, né? Foi por conta desse livro que nós estamos aqui nesse movimento. Para quem não sabe, esse livro Borboleta do Mar é um livro que a Sabrina já desejou há muito tempo. E quando ela foi escrever esse livro, a gente já contou essa história em alguns outros canais aqui da coletiva, quando ela foi escrever esse livro para um edital, para que ela pudesse publicá-lo, não deu tempo, faltou 2 minutos para que o projeto conseguisse subir, né, para que ela pudesse concorrer ainda à publicação. E a partir desse momento, né, ela me contando essa história, a gente, na frente do mar, a gente pensou muito sobre esse lugar de não é possível, a gente tem que conseguir tirar os nossos escritos da gaveta. E daí surgiu a ideia da coletiva Teia, e hoje estar com esse livro nesse financiamento é um dos pontos mais bonitos e mais importantes. Quer falar um pouquinho, Sá, para a gente, como é que foi para você estar com esse financiamento agora, de um livro que foi desejado há tanto tempo? Monique, é muito importante, assim, quando você fala até a gente estava diante do mar, né? Para mim são muitos símbolos, né? A gente já falou, a gente tem até na série de apresentação do nosso podcast Lambi Lambi, né? A gente fala desses 2 minutos, o que significam, né? Não ter, para uma mulher não ter esses 2 minutos, e como isso desencadeou aí na coletiva Teia. Para mim, eu fico feliz, né? É contraditório, embora eu não tenha tido esses 2 minutos, que tem muitos símbolos, né? Por trás desse tempo, que tem toda uma falta e uma carga, uma falta de tempo, uma carga, uma sobrecarga em cima das mulheres, mas que bom que e essa ação desencadeou na coletiva Teia e que chega hoje ao financiamento coletivo. Me sinto muito honrada de estar aqui e de construir essa história em rede, né? De construir essa história com outras mulheres, com o apoio de outras mulheres, e de construir essa história com o apoio do público, né? Dos leitores, das pessoas que vão ter acesso a esse livro. Então, eu acho muito bonito encontrar esse canal mesmo, que é poder criar já direcionada, né, para o público que está ali dialogando, para os leitores, para as leitoras que estão ali dialogando e apoiando, né? As pessoas já estão em expectativas, veem os esboços, trocam comigo, né? E o livro ainda está em fase de finalização, e muito do que está reverberando acaba também indo para a criação, o que eu acho muito especial mesmo, né? E quando você me contou que é um livro que já estava sendo, né, gestado há 10 anos, né? Conta um pouquinho assim, quando é que surgiu a sua vontade de escrever esse livro e de como ele foi desenvolvendo a temática, né? A gente ouviu um pouquinho o trecho, né, do início desse livro, já sabe que fala aí desse amor proibido, desse lugar, desse imaginário, né, de uma tirana, né, de um tirano que é uma rainha, que não compreende o coração, né? Mas acho que tem muitas coisas profundas, né, dentro disso. Como é que foi para você, assim, quando surgiu essa vontade de falar sobre isso? O livro ele surgiu um pouco nesse desejo, fui buscando assim caminhos que me inspirassem a escrever. E no decorrer eu fui vendo, né? Hoje eu leio, eu me assusto um pouco com a quantidade de coisas que dialogam com a minha vida e com o desenvolver da minha vida hoje, assim, e com muito do que eu acredito, inclusive com a coletiva Teia, com outras construções que eu fiz e que eu trouxe para a minha vida, e de possibilidades que, enfim, há mais de 10 anos eu já acreditava mesmo, né? Então, acho que tem alguns pontos, né, nessa história. É uma história que fala conta, né, dessa rainha que descobre que a única sereia encantada do reino tá apaixonada pelo ouriço do mar. Então, a rainha proíbe esse amor
E a borboleta, que é a melhor amiga da sereia, indignada, vai buscar ajuda. Então, tem alguns pontos muito importantes nessa história. Um é o da rainha, que ela só manda e ela não faz, né? Tá preocupada com um torneio de balões, está preocupada com, né, ela não reina, ela não se preocupa com o seu povo, e no decorrer da história, o povo vai percebendo, né, o que é essa liderança que está mais preocupada com esse lugar do que ela acha o ideal, de lugares padrões, né, preocupada com o romance por quem que a sereia vai se apaixonar, né. Você tem a relação da borboleta, que é uma personagem que se sente fragilizada, ela acha que ela não é capaz de ajudar a amiga, então ela vai em busca de apoio para a amiga. E no decorrer dessa história, ela se depara com algumas figuras que ela vai percebendo que talvez ela tenha sabedoria dentro de si mesma, né? E aí é um lugar de autoconhecimento e também um lugar de elevação dessa autoestima, né, de autovalorização, que acho muito pertinente ser tratada logo né, para o público infanto-juvenil, né, nesse sentido mesmo, e de ser uma personagem feminina. E aí a gente tem a sereia, que vive um preconceito, né? Ela vive uma situação de racismo, né? Por que ela é impedida de se apaixonar pelo ouriço do mar? Por que ela cita em alguns momentos, né? Como esse ouriço é visto socialmente, né? Ela também é uma sereia, né? Tem a identificação de ser uma sereia negra, né? Essa quebra também dos padrões que a gente é sempre colocado. Então, ela tem uma conexão com o mar, uma conexão com a ancestralidade, né? Com a ancestralidade dela, com a história, com pertencimento. Então, é uma trajetória que essas personagens femininas, né? Então, não à toa são protagonistas, né? Femininas, são protagonistas mulheres que se veem diminuídas pelos seus marcadores mesmo, né? Mesmo sendo figuras fantásticas, né? É uma borboleta, uma sereia, mas elas se veem ali também oprimidas pela colonização ali, que impõe esse modo de ser. E elas vão descobrir nessa trajetória que não, que elas podem ser o que quiserem. Então, para mim, inclusive, estar na coletiva fazendo isso, né? A borboleta, tô cercada de borboletas nessa história que vai aos quatro cantos buscar apoio, né? Para essa sereia. E, na verdade, a própria borboleta descobre que ela mesma precisava desse apoio para si mesma, né? Se autovalorizar. Enfim, muitas coisas, muitos pontos, né? Muitas, mas o que eu gosto muito de que você traz, né, é o de como a gente pode falar de assuntos tão profundos, independente da idade, né, para quem a gente vai dialogar. E aí que a poesia entra, né? É aí que a gente entra com o imaginário, né? Para que a gente possa, né, ter ferramentas para falar, né, para as crianças, né? É um livro infanto-juvenil, mas que para qualquer um, né? Qualquer leitor. Eu sou uma leitora que eu adoro livros infanto-juvenis e livros infantis. Eu acho que é uma bobagem você não ler por qualquer segmento que ele pertença ali, né? Mas o que eu gosto muito é de que você está falando coisas muito sérias que o livro propõe e traz, mas de que a gente não pode esquecer que isso vai ser feito através de um imaginário, né? Através desse imaginário que você cria e que você cria também a partir das imagens, né? Então, eu gostaria também que você contasse um pouco, você falou um pouco dessa narrativa que é criada, né? De como é para você também criar
essa ilustração disso, né? Eu acho que são duas formas poéticas, né? Você brinca com a palavra, mas você também brinca com o desenho, né? Todos os recursos aí para falar sobre isso. Queria que você falasse um pouquinho de como é construir a ilustração desse livro. Eu vou até aproveitar e puxar um pouquinho antes esse gancho, quando você traz, né, para o universo, dessa questão do universo infanto-juvenil mesmo, né, infantil, e o quanto que a gente é artista, né, Monique, e a gente trabalha com o público infantil, a gente é atriz, a gente é dramaturga, a gente é palhaça, artista educadora, a gente trabalha com criança e com jovem há muitos anos, né, tem um longo aí caminho, né? Falo da gente porque eu conheço bem a sua trajetória e sei o quanto que a gente questiona e pensa muito, né? Esse lugar da classificação dos espetáculos infantis que vão para um lugar pejorativo, do infantiloide, né? De como se fosse uma arte menor. Inclusive, a gente tem uma certa dificuldade que muitas vezes a gente vai vender o nosso espetáculo tem uma classificação até monetária, né? O cachê para um espetáculo infantil é muito mais baixo que o cachê para o espetáculo adulto, né? Ou quando você vai trabalhar teatro, iniciação, dar aula, né? Você recebe muito menos de quem vai trabalhar teatro avançado, como se fosse algo menor, como se fosse algo desimportante. Eu até fui para esse lugar, porque assim, para mim é algo que me pega muito, né? Entender que não é porque, né? É um livro infanto-juvenil, um livro infantil, né? Para colorir, não, ter um universo de coisas que você pode abarcar. Então, dentro dessa história, você está falando de racismo, sim, você está falando do sexismo, você está falando de política, né, quando você traz esse autoritarismo de uma governante que não se importa com a população, você está falando de várias questões políticos, sociais, para o público infantil, público jovem, sim, por que não? Né? E aí é esse lugar, né? Eu sou mãe, e meus filhos, eles só, né, mãe de crianças negras, sou mãe de um casal, sou mãe de uma menina, que eu sei que muito cedo eles já vivenciam elementos do sexismo, já vivenciam o racismo, e aí não existe isso de fingir que isso não existe, já faz parte da realidade de vida deles, já faz parte do dia a dia. Então, trazer isso à tona através de uma forma também poética, né? A gente não precisa, não é um lugar que a gente reforça a dor do racismo ou a diminuição que o sexismo, o machismo traz. É algo que a gente coloca como um conflito, mas que é justamente a solução a autoafirmação. É o olhar para si mesmo, é o olhar para a sua história, para a sua ancestralidade, né? É o autorreconhecimento, que mesmo que, né, por isso que eu falo, mesmo essas figuras imaginárias, né, fantásticas, sim, a criança pode se reconhecer com essas narrativas, né, que já fazem parte do universo delas, né, então não é assim, mas como vamos abordar isso com as crianças? É isso, sem peso, né, tratando com a realidade, evidenciando as dores, mas trazendo a beleza que é se descobrir, a beleza que é se autovalorizar, a beleza que é se conectar, se reconhecer em sociedade, na sua história e na sua caminhada. Ai, falei. Não, é lindo isso que você traz, porque o artista ele tem essa função também de trazer as coisas, a gente brinca muito que as coisas estão tão reais, né? Estão tão absurdas que às vezes como é que a gente, né, faz. Eu acho que é isso, quando a gente fala de construir imagético, é disso mesmo, são borboletas, são, né, você tem, olha só, né, uma rainha tirana num momento como esse, então eu acho que
é isso que a gente está falando, né? É ferramenta de imaginação para se contar histórias, né? Então a criança descobre isso para ser um adulto, né? Então, quando a gente está falando da diminuição, né, das coisas para as crianças, né, do teatro, né, uma criança que vai ao teatro quando é criança, ela vai ir, né, vai continuar indo quando for adulta, né? Uma criança que lê quando é criança, ela, né, vai ser um adulto leitor, então da importância que não se coloca nesse lugar, né? E aí eu só queria puxar de novo, assim, então, é maravilhoso isso que você trouxe, né? Até no lugar, voltando nesse lugar de Magético, porque eu queria realmente que você faça um pouco desse lugar também da ilustração, porque é muito bonito, é muito potente, é muito forte, quando uma mulher, além de ser a autora, é também a ilustradora desse livro, né? Eu acho que é pouco visto, né? Esses ambos lugares de atuação, né? Então, como é que para você é ilustrar esse livro, assim? O que te traz de imagem, né? Acho que até dialoga com tudo que a gente está falando, né? Porque tem esse lugar, você já tem uma sobrecarga e muitos desafios para conseguir escrever. São outros desafios para escrever e ilustrar, né? São caminhos de estudo diferentes, né? O estudo das palavras, que a gente, né, a pessoa que escreve, lê, treina, né? Assim como o treino da ilustração, ele é também constante. E aí tem esse desafio grande, né, da questão do tempo, né, da questão de como que a gente pode se colocar, mas eu comecei a perceber, né, em alguns momentos eu falo assim, não, vou convidar alguém, né, outra pessoa para poder ilustrar o livro. E aí, mas eu via que tudo que eu ia colocando no livro eram coisas que eu gostava muito de ilustrar. E eu falo assim, nossa, eu tô colocando, né? Eu adoro desenhar balões. Eu falei, por que a rainha gosta de torneio de balões? Porque eu adoro desenhar balões. Então eu falei, olha que danada que eu estava sendo, já buscando coisas do meu imaginário lúdico também, das imagens, né? E aí, dentro disso, eu demorei muito para entender. Primeiro, acho que demorei muito para entender que eu era uma ilustradora, porque eu desenho desde pequena, mas eu, inclusive, fiz faculdade de educação artística, tenho formação, né? Só que eu fiz com habilitação em artes cênicas, então fui para o teatro, eu achava que não, já tinha desencanado da ilustração, e eu ainda assim, né, mesmo tendo formação, mesmo sempre tendo desenhado, eu falava assim, não, eu não desenho, gente, só rabisco, em guardanapos, né? E aí eu demorei um tempo para assumir que eu tinha um traço, porque eu ficava me pautando em outras pessoas. E aí entra de novo esse lugar, né, de nós, quanto mulheres que sempre tem um lugar assim, que a gente acha que tem que se pautar. E aí eu descobri que sim, o meu traço era um traço bonito, era um traço possível. E eu gosto muito de brincar com outras possibilidades, né? De texturas, né? Esse é um pouco, né? Tem um traço que é um traço, uma linha preta, um rabisco esboçado, mas que se mescla também com a brincadeira com aquarela, com cores vivas, com texturas de tecido, texturas de recortes, texturas de né, fazer a borboleta com recortes de revista, fazer a renda a teia de aranha, né, a teia das aranhas rendeiras, ser renda de biuro. Então, uma coisa também que me ajudou muito foi o meu estudo na cultura popular brasileira, né, tem muito essa relação com as manifestações populares do Brasil, e aí essa relação com os tecidos, com a chita, com as rendas brasileiras, com as fitas, com os coloridos, com os vidrilhos. Esses elementos, eles vão permeando um pouco de uma forma meio híbrida, né? Essas texturas, essas possibilidades, né? Eu uso técnicas mistas aí
para poder dialogar, e aí e é isso, entender que a ilustração ela dialoga com texto, e ela traz uma outra possibilidade do texto, né? Ela é também uma visão do texto. Às vezes vai ter uma imagem lá que não é exatamente o que está escrito, mas é justamente são duas formas de estar contando a história, contar através das imagens e contar através das palavras, e que aí a criança e o jovem, né, vai ler pela terceira vez, que é a sua própria visão, né, que é a visão que eles darão. Que legal, muito lindo. E é muito legal, né, falar também dessa importância, né, da ilustração, né, a literatura infantil, ela é de uma importância imensa para as artes visuais e para os ilustradores, assim, tem uma história muito bem contada dessa parceria de quando os livros começam a ser impressos, né, em papel, do como a força da ilustração vem junto, né, são duas artes que elas caminham juntos muito antes até mesmo desses segmentos, talvez, né, do infantil, mas o infantil, né, o livro infanto-juvenil, ele traz muita força para a ilustração, né, você pode ver que muita das coisas, eu vejo livros lindíssimos, né, ilustrados para criança, e não é só porque, a criança precisa de imagem para entender, não é isso que você fala, né, ela relê, né, ela vai criando, e existem milhares de formas também, né, de você ilustrar um livro, né, infantil, você pode, inclusive, a imagem, ela pode dizer coisas que a história não diz, ou ela pode dizer o oposto, né, então tem muitos livros que é um estudo profundo, né, desse contar a história junto com a imagem, né. Sá, eu vou pedir para você ler mais um trecho para a gente do livro Borboletas do Mar. Para você ler para a gente. Tá bom. De certa forma, tinha receio de toda essa paixão ser apenas um apreço pela fragilidade do ouriço do mar. Fragilidade essa só vista por ela. Para todas as outras pessoas do reino, esse gostar não fazia sentido algum, mas a sereia sabia enxergar além. Enxergava os entrelaços e os entremeios de uma futura e longa parceria. E onde para muitos o ouriço fosse apenas duro e espinhudo, ela via a beleza que havia dentro dele. Que embora não pudesse transmitir seus sentimentos em palavras ou lágrimas, visto que nenhum equinodermo possui lábios ou olhos, ele o transmitia pelas sutilezas do sentir. Como as músicas que transcrevia na areia da praia, transformando a sereia em melodias poéticas. Sabe, deve ser triste viver assim, não poder ser o que simplesmente se é. E após uma longa pausa, a sereia abriu os olhos e completou. E o que a gente queria mesmo era só poder ser feliz. A sereia se jogou no mar, pulando do rochedo e mergulhando nas profundezas num rompante, quase não dando tempo da borboleta levantar voo dos seus lindos cabelos negros e volumosos. Nunca antes havia visto a sereia dessa forma. Serena por fora, mas sabendo que por dentro a amiga era mar de rebentação. Pensou então que talvez fosse esse um dos motivos desse amor pelo ouriço do mar, onde a sereia conhecia no fundo do mais dentro dele o que por fora não se poderia nunca mostrar. Que lindo. Dá vontade de ver, né? Tudo isso ilustrado, conhecer esses personagens nas suas formas e na sua poesia. Queria muito agradecer, Sá, dizer que esse livro, né, ele está lá no nosso coletivo, né, na nossa teia, no nosso financiamento coletivo. Nós estamos ainda procurando apoio, falta pouquinho para a gente conseguir terminar a campanha se encerra agora, dia 8 de abril, esse podcast ainda vai sair no tempo de você poder contribuir, funciona pela plataforma do Benfeitoria, né? E a plataforma do Benfeitoria você pode ir lá doar, e tem a partir de R$20 as doações, e a partir de R$55 você pode ganhar o livro, né, como uma pré-venda desse livro. Então, a partir de R$55 você já tem acesso a esse livro, e conforme você vai tendo mais possibilidade de ajudar, tem outras recompensas, inclusive as ilustrações
da Sabrina em bolsas, né, em eco bags, em canecas. E então, o que você puder ali contribuir, e também uma forma de nos ajudar é divulgando, né, esse financiamento. Ele está no ar até dia 8 de abril, então não deixem para a última hora. Esse financiamento, ele é tudo ou nada. Isso quer dizer que se a gente arrecadar o valor total da nossa meta, a gente consegue publicar esse livro. Esse valor é para custear, né, toda a produção, para se pagar as pessoas que estão trabalhando nesse livro, a autora, a ilustradora, e também para poder tornar ele um livro físico, né, que vão chegar até a casa de vocês. Então, quando vocês estiverem lá doando no site, ele vai pedir as informações, porque é isso, a gente precisa enviar para vocês, não tenham medo, é uma plataforma segura e é para que a gente possa enviar o livro para vocês. Quer falar mais alguma coisa sobre isso, Sara, antes da gente encerrar? Não, queria agradecer, já agradecendo todo mundo que já está apoiando. Acho que uma das coisas mais bacanas, né? Uma das recompensas, né? A primeira recompensa que a gente coloca é que o nome das pessoas que estão apoiando vai entrar numa página do livro que vai ser publicado, o nome das pessoas vai estar lá como agradecimento, e está sendo muito bonito isso, né? Esse movimento de toda uma rede de pessoas dialogando, essa troca está sendo muito especial para mim como autora e ilustradora do livro, e acho que para a Coletiva Teia está sendo de um grande apoio, né? Entender que está fazendo sentido o que a gente veio realizar mesmo, né? Dessas possibilidades, e que venham outras mulheres para as próximas rodas. Sim, então para quem quiser, tá lá na plataforma do Benfeitoria, é só procurar, né? Coletiva Teia. Nós também temos o site, que é www.coletivateia.com.br. Nós estamos também no Instagram e no Facebook como @acoletivateia. Esse daqui é o nosso podcast Lambi Lambi, que também tá no Spotify. Segue a gente lá, ouve os outros episódios. E também, quem quiser seguir a Sabrina no Instagram, essa artista linda, ilustradora, escritora, arte educadora, é só seguir @Sabrina Mato Grosso. Muito obrigada, gente. Eu sou a Monique Franco e foi um prazer estar com vocês neste podcast Lambi Lambi especial aqui das criações da Teia. Obrigada, Sabrina. Até a próxima. Este podcast é uma produção da Coletiva Teia. Mulheres que escrevem, apoiando mulheres que escrevem.